Estou passando aqui para deixar o gancho de uma pregação para você. Isso você pode dizer para os seus filhos, para a sua igreja, numa célula, por onde você estiver, você é capaz de receber agora e entregar para as pessoas que estão precisando, sabendo que o primeiro a precisar sou eu. O segundo é você que está me ouvindo. E daí por diante. O livro de João, o Evangelho, melhor dizendo, é um livro, mas é Evangelho. 12, 25 e até mesmo no 26 ainda tem coisas boas. Ele diz que aquele que ama a sua vida, perdê-lo-á. E aquele que aborrece, aquele que perde, ganhá-lo-á para a vida eterna. Aí ele está falando de salvação. É uma coisa que o discípulo que era chamado trovão, agora ele é chamado discípulo do amor. Esse João evangelista. Não é o João Batista, este é o João evangelista. Pois bem, então, o que é perder a sua vida? Perder a sua vida, perder a minha vida, é perder os desejos natural do homem, é perder a vontade, é perder a natureza do homem. Por quê? Porque, primeiramente, que para nós entendermos o que Deus quer falar, nós não conseguimos de maneira nenhuma carnalmente entender. Podemos entender algumas coisas por causa do dom que Ele dá. Ele dá o dom de revelação. Mas nós temos que nos entregar verdadeiramente, dom de entendimento. Mas, em primeira carta aos Coríntios 2,14, ele diz que o homem natural, ele não tem comunhão com Deus. Por que ele diz assim? Porque lá está escrito: o homem natural não compreende as coisas de Deus. E eu já dei a revelação para você. Ele não tem comunhão com Deus. Ele pode ouvir e fazer, mas ter aquela comunhão para Deus revelar as coisas ocultas para Ele é difícil. Por isso que muitos de nós achamos difícil de entender ou até não entendemos aquilo que Deus quer para nós. Porque a natureza do homem é bem diferente do espiritual. Deus tem coisas grandes e espiritual para entregar para nós. Coisas que os olhos não viram, está no 9 lá, primeira carta aos Coríntios 2,9. Coisa que os olhos não viram, o pensamento não pensou e não subiu na imaginação do coração do homem. São essas coisas que Deus tem para nos entregar, que também pode ser seu espírito. Uma das maiores coisas, a maior é o espírito, porque ele é Deus, é como se recebe Jesus e como se recebe o Pai, é ele. Então nós temos que largar as coisas do mundo. Quando a gente larga as coisas do mundo, a gente nós conseguimos compreender aquilo que Deus quer para a nossa vida. E aí as coisas se tornam mais fáceis, porque a gente consegue ser guiado pelo Salvador, ser guiado pelo nosso Espírito Santo, que nos sela para a vida eterna. O Espírito que Deus nos deu para derramar este amor, que está escrito lá em Romanos 5:5. Ainda João, falando em primeira carta de João 2,15, primeira carta de João 2,15, ele diz também: não amei o mundo, nem nada que há nele, e nem o que há no mundo. Então nós temos que fazer uma avaliação como é perder a nossa vida.
Perder a nossa vida é perder a nossa vontade, é perder o nosso desejo, é perder verdadeiramente aquilo que Deus não aprova na nossa vida. Perder os desejos carnais, o desejo natural do homem, e gostar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, como diz Mateus 6,33. E no Mateus 6,34, ele diz que nós não podemos viver ansioso por coisa alguma. Nós não podemos viver preocupado, mas nós temos que cuidar das coisas de amanhã. Nós temos que cuidar e prever o nosso amanhã. Porque senão nós não vamos ter o foco em Jesus para que possamos ter a salvação. As coisas do mundo não pertencem a cristão. Nós temos que fazer a diferença, é a diferença. Em Malaquias 3,18, ele diz: então vereis a diferença do ímpio, a diferença do justo para o ímpio. Então vereis a diferença daquele que serve para aquele que não serve. E nós não podemos de maneira nenhuma viver como ímpio, porque a palavra ímpio vem de impiedade. Nós temos que largar, deixar a nossa impiedade e cuidar de fazer aquilo que agrada a Deus. Em meia dificuldade, em meia circunstância, nós temos que nos voltar para as coisas espirituais, porque as coisas carnais, é por isso que Efésios 5,16, ele diz para nós não andarmos, para nós andarmos no Espírito e não nos desejos desenfreados da carne, que é uma palavra comprida que tem lá, que diz concupiscência da carne. Então nós temos que nos atentar para isso e entender o que Deus quer para nós. Ele quer uma vida santa, como diz lá em primeira carta de Pedro 1,15. Seja santo, porque aquele que te escolheu é santo. No 1,15, eu falei o 16, mas no 15 ele diz: seja santo em toda maneira de viver, seja santo em toda maneira de proceder, seja santo em toda maneira de agir. Então logo, quando a gente está carnalmente brigando, discutindo, falando mal dos outros, nós temos que parar, pedir ajuda para Deus. Meus ouvidos estão coçando, Senhor, para ouvir uma fofoca. A minha língua está coçando para contar, falar mal de alguém. E falar mal é falar aquilo que a pessoa errou, que a pessoa falhou. Muitas das vezes aquela pessoa já até saiu daquela zona do pecado e a gente continua falando coisas que aquela pessoa sofreu ao falar. Que quando a gente abre a boca que fala coisa que não deve, mesmo a gente não sendo cristão, nós nos entristecemos, porque o Espírito Santo, ele luta para nos colocar no caminho. E se alguém se alegra ao fazer o mal, é porque está possuído de um espírito mau. O Espírito Santo está longe já dele. Nós temos que nos voltar para a palavra do Senhor. E é por isso que Tiago, ele diz, em Tiago 4,4, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então logo quando a gente vai num banquete, vai numa festa e começa naquelas coisas que não agradam a Deus, que você sabe, o vinho é escarnecedor, a bebida forte é destruidora, é alvoroçada. É isso que diz lá no Provérbio, Salomão diz isso. Então nós temos que deixar as coisas que não agradam o Senhor de lado e temos que viver uma vida santa para que Ele venha a ser glorificado, exaltado, bendito no santo nome de Jesus. E então a gente pode abrir a boca e dizer, lá como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Andar-me faz por verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, me guia pela vereda da justiça, por amor ao teu nome, e ainda que eu andasse pela sombra
pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara, o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença do meu inimigo, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me cercarão e eu habitarei por longo dia na casa do Senhor. É a salvação, mas temos que receber primeiro Ele como Senhor. Ali Davi é dando o seu testemunho, como ele cuidava das ovelhas, como ele queria ser cuidado. E é assim que nós temos que fazer com as pessoas que estão precisando de nós hoje. Nos ajuda nesta crise, nos ajuda a fazer o bem, nos ajuda a orar. Vamos nos arrepender daquilo que a gente faz. Você quer aceitar Jesus agora? Você quer se reconciliar agora? Então feche os teus olhos. Se não puder fechar os olhos, coloca a tua mão na altura do teu coração e vamos fazer esta oração. Amém, Jesus? Senhor meu Deus, repita comigo. Senhor meu Deus, eu venho a Ti te pedir perdão por todos os meus erros, todas as minhas falhas cometidas por atos, por omissão, por pensamento e por palavras. Cancela, Senhor, as palavras que eu falei que não te agradou e que o inimigo possa usar contra mim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, diga: Pai, escreve meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu quero te servir com integridade. Derrama o teu Espírito sobre a minha vida, para que eu possa te servir em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz, Deus te abençoe, meu amado. Amém, Jesus. Glória a Deus.